Ar, Programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, a M1030 no dial do seu rádio, e também com live nas plataformas digitais, especialmente no Facebook, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu. Quem quiser pode nos acompanhar por ali também, deixar seu comentário, que depois carinhosamente nós iremos responder a todos. A direção geral é de Geraldo Danenberg, a direção adjunta da Marileia, na recepção, a Bibiana, na técnica, hoje sorridente como nós, por um episódio vermelho que aconteceu no final de semana, o Luiz Fonseca, a quem nós, na pessoa dele, saudamos toda a torcida colorada que está bastante feliz com o desempenho do Colorado. A Chane também? É gremista, está doente hoje, então. Tá? Por isso que ela nem falou no Grenal. Tá? Na produção, o Henrique Salvatore. E hoje nós estamos, mais uma vez, recebendo como convidado aqui no nosso espaço de radiodifusão uma pessoa que merece o nosso respeito, a nossa consideração, até pelos laços de amizade familiares que possuímos com tios dele, pessoas da mais alta conta na nossa amizade. Lamentavelmente, os três com quem eu convivi de forma sistemática e por longa data já não estão mais entre nós. Me refiro ao Zomar, ao Sérgio e ao Zailor. Com o pai dele, eu não tive, com o pai do convidado, eu não tive a oportunidade de privar até agora. E é o único sobrevivente. Estou me referindo ao vereador reeleito Jardel Oliveira. O Jardel, que se elegeu vereador pela primeira vez aqui em Canguçu, no PSDB. Depois, aproveitando aquela janela partidária, ele, eu diria, voltou à casa, porque a família toda dele é uma família tradicional dos progressistas. E quando ele voltou, alguém colocou em dúvida se isso seria algo profícuo, proveitoso para ele ou não. E eu tive a oportunidade de dizer para algumas pessoas que costumam conversar política com a gente, amigos, digo, olha, em política não há nada certo, mas até comparei, falava agora em off, é a volta do filho pródigo. E se concretizou aquilo que espontaneamente eu falei. O Jardel se reelegeu, agora pelo Progressistas, com um número significativo de votos. E pela chamada que nós fizemos, Jardel, te falei em off, mas estou falando agora também pessoalmente. Otávio, como vai? Seja muito bem-vindo. Pelo número de pessoas envolvidas, curtindo, compartilhando, interagindo nas publicações, me parece
que há uma expectativa, uma esperança sadia, muito grande em relação à tua pessoa. Intelectuais, inclusive, eu chamo aqui, por exemplo, a professora Laura Leal Telesca Mota, foi uma das que se manifestou, e na pessoa dela, como minha professora, hoje como minha colega, advogada, eu homenageio todos os demais que interagiram na publicação. Diante desse quadro, a palavra está à tua disposição, primeiramente para a saudação preliminar. Seja muito bem-vindo, caríssimo vereador e amigo. Bom dia, doutor Claudiomar, doutor Henrico, funcionários e colaboradores aqui da Rádio Cultura, e bom dia especialmente a todos os ouvintes. Agradecer pela lembrança e citação aí, né, do tio Sérgio, tio Zomar e tio Zailor, né, que os canguçuenses conhecem, né, pelo menos a maioria, né? Tio Sérgio foi zelador ali do cemitério, assim como o finado meu avô, o finado Calico. Isso. Tio Zomar, bastante conhecido também, e tio Zailor talvez um pouco menos aqui, que ele foi para outros pagos, né? Foi morar em Porto Alegre, acabou falecendo lá em Porto Alegre, mas sempre quando eu passo aqui em Canguçu com meu pai para levar numa consulta em Pelotas, eu chego aqui em Canguçu com ele, meu pai mora até hoje no interior, ele me diz, olha, nesses matos aí o Zailor passava caçando tatu, era fanático, né? Tem algumas histórias que ele me conta, e ele, quando morava aqui, gostava dessa lida, desse esporte gaúcho, diríamos assim, né? O tio Zailor. Mas, realmente, a política, a gente sabe que não é fácil, que tem suas características, suas nuances, mas eu encaro a política, doutor Claudiomar, e resumo ela, para mim mesmo, como uma grande responsabilidade. A política é uma das coisas mais sérias que a gente tem, apesar de todo o desgaste que há. Eu sempre digo, talvez a gente não consiga mudar as coisas para nós mesmos, para a gente que está aqui, para essa geração, mas nosso papel é procurar fazer o certo para deixar para as futuras gerações, para as crianças de hoje. Eu acho que essa é a grande responsabilidade do político, é pensar naqueles que estão hoje nascendo, naqueles que estão brincando hoje na rua, as crianças de hoje. Se todos os políticos pensarem assim e agirem assim, a gente consegue fazer um mundo melhor. A gente sabe que realmente na política, né, principalmente na grande política, na macropolítica, né, nos poderes mais altos, as coisas, infelizmente, não saem como a gente quer. Mas nós temos que seguir sonhando. E o pequeno político, e eu me coloco aqui como vereador, evidentemente, a gente é uma gota no oceano, mas para a gente cobrar dos outros, a gente tem que procurar dar o exemplo. E assim eu procuro fazer. Até por respeito a quem votou em mim, né? Agradeço desde já também os 878 votos. A cada pessoa eu tenho um compromisso, que as pessoas depositam confiança em quem vota, né, em quem votam. E a gente tem que ter esse compromisso. Compromisso de fidelidade, de honestidade, de seriedade, né? Agradar a todos, sinceramente, nem Jesus Cristo conseguiu, né, como diz o ditado. Ninguém consegue, né, agradar a todos, mas a gente tem que ter a firmeza e ter a consciência tranquila. E assim eu procuro fazer, e agradeço muito mesmo a população de Canguçu, não só os que votaram, eu agradeço a cada pessoa que torceu, porque centenas de pessoas me disseram assim, doutor Claudiomar, durante a campanha, olha, já tenho outro compromisso, não vou te mentir, não vou conseguir votar em ti, mas torço muito por ti. E eu agradeço também essas pessoas que torceram, mesmo votando em outros candidatos, e evidentemente assim é a democracia, mas eu agradeço muito a população de Canguçu que me recebeu, né? Todos sabem que eu não sou realmente natural daqui, apesar dos laços familiares que tem com Canguçu, mas eu me sinto em casa aqui em Canguçu. Em relação à questão do partido, também me sinto em casa, porque eu fui vereador em Piratini no ano de 2000 e me elegi justamente pelo mesmo partido, né? Na época, fui o mais votado da bancada lá dos 4 que se elegeram, fui presidente da Câmara depois, e as circunstâncias depois, né, fizeram com que a gente... Primeiro que eu não concorri à reeleição para vereador, fui trabalhar em Pelotas, e depois, lá em Pelotas, me aproximei do PSDB, ali, pela questão do atual governador, da Paula, que é prefeita, que eu tenho uma relação de amizade. Evidentemente, a gente troca de partido, mas a gente não pode sair de um partido e dizer que lá estava tudo errado. Tem coisas erradas em todos os locais, em todos os partidos, e a gente tem que sempre ter essa humildade de reconhecer e procurar corrigir os erros. Jardel, é muito importante para a população mostrar que tu tens um histórico de vida, né? Que começou em Piratini,
homem de rádio. Isso. Inclusive, eu tive a oportunidade, como político na época, de participar, quando nós estávamos articulando o governo Brito. Eu era um dos articuladores aqui da região sul. E eu estava na rádio lá. E tu me recebesse lá juntamente com o vice-governador Vicente Bogo. Isso. Tá? Tive um jornal também, até para acrescentar. Durante 5 anos tivemos um jornal O Piratini, que circulava de forma quinzenal e tinha uma filial do jornal que era a Folha Pinheirense, que aí durou em torno de 2 anos. Né? Jornal é uma coisa que talvez já seja do passado, a gente vê aí os jornais fechando, o Diário Popular fechou, mas é assim uma paixão também que eu sempre gosto de ter orgulho, porque é um jornal que circulava quinzenalmente no município e durou 5 anos. Né? Não foram 5 meses, 5 anos é um bom tempo. Né? Com certeza. Só um parêntese, o nosso estimado amigo Dr. Luiz Geraldo Telesca Mota ligou agora, meu filho atendeu, está acompanhando um abraço, o nosso Luiz programa. Geraldo. Mandou os cumprimentos ao vereador e abraços para todos nós. Nós retribuímos, Geraldo, esse teu carinho com o maior respeito e admiração que nutrimos pela tua pessoa e pela tua família. Depois te foste a Pelotas, né? Isso. E lá tiveste um envolvimento forte na defesa do consumidor. Exatamente. Fui para Pelotas em janeiro de 2005, né? O saudoso amigo prefeito Bernardo de Souza, que é um dos meus exemplos na política, pela questão de honestidade, de firmeza na política, né? Bernardo de Souza. Tem outro exemplo que eu tenho que citar aqui, que o falecido prefeito Carlos de Souza Carvalho foi prefeito Piratini, o vice era o Gilberto de Oliveira Perré, aqui da divisa, aqui de Canguçu e Piratini, também um homem sério e honesto. Eu procuro ter bons exemplos e assim eu vou continuar procurando. E aí eu fui para Pelotas, né, trabalhar com o Dr. Bernardo, na prefeitura, e aí depois, né, eu fui designado lá para o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor. Eu estava já fazendo a faculdade de Direito, onde me formei no ano de 2009, por aí, mas estava lá no PROCON e foi uma experiência muito boa lá, né, porque é um órgão que realmente consegue atender uma grande parte da população e consegue resolver os problemas. E é coisa boa quando a gente está num local onde a gente consegue dar a resposta. Né? Isso é o melhor que a gente pode ter. Né? Então, ali a gente realmente conseguiu aprender bastante também e procurar atender bastante na área da defesa do consumidor, que é uma área importante e que ainda há muitas falhas ainda. Eu sempre digo, eu faço questão de dizer, porque muitas vezes eu vejo que o PROCON não vai adiante em municípios menores ou médios. Canguçu é um município grande hoje, com 50 mil habitantes, e a gente não tem aqui um PROCON ativo ainda. O PROCON não é contra o pequeno comércio, o médio comércio. O PROCON, na verdade, ele defende o consumidor. E quem mais dá problema são as grandes redes, né? Telefonia, banco. E aí o PROCON é um órgão importante para estar junto com o consumidor. Às vezes, né, o PROCON consegue resolver uma situação, doutor, apenas com uma ligação. Porque essas grandes empresas elas têm setores específicos para atender. Né? Mas se não tiver o PROCON na cidade funcionando, evidentemente que não vai haver essa conexão e essa possibilidade de resolução. Né? Aqui para Canguçu, justiça seja feita, a semente do PROCON foi lançada e germinou através da tua pessoa. Olha, desde que eu estava lá, eu sempre procurei o ex-prefeito Cássio, procurei o ex-prefeito Gerson, depois o atual prefeito agora, o prefeito Vinícius. No governo Gerson, houve, né, a instalação do PROCON, que era aqui, inclusive, na esquina aqui da Júlio de Castilhos, aqui. E houve um funcionamento. Hoje eu diria assim, é preciso melhorar bastante. Né? Então, hoje a gente, por exemplo, as pessoas vêm me perguntar onde está funcionando o PROCON. A gente, né, tem algumas dificuldades ainda, o PROCON não tem um local próprio ali, funciona junto com outros setores. Enfim, eu acho que é preciso haver uma atenção maior com esse órgão de defesa do consumidor, que inclusive serve para diminuir o número de processos, que a gente sabe do acúmulo de processos na justiça comum, né? Que ali o PROCON poderia resolver muita coisa, evitar que chegasse lá um processo, enfim, para acumular mais ainda, né, as gavetas, diríamos assim, as repartições lá da justiça, da nossa justiça. E são processos, na sua maioria, que significam muito em termos de consumidor, mas nem para o advogado não é interessante, exatamente, na maioria, por causa dos valores, né?
Exatamente. E são resolvidos no juizado de pequenas causas, onde não há honorários sucumbenciais, ou seja, honorários decorrentes de quem perde a causa. Exatamente. Tá? Então, um PROCON forte ajudaria a filtrar essas demandas, né? E fora também, doutor, o trabalho preventivo do PROCON, que até eu cito aqui, eu lembro, muitos comércios, quando a gente estava lá, e o PROCON lá em Pelotas, depois, e está até hoje ali, na antiga estação férrea, foi uma multa aplicada pelo Ministério Público Federal de quase R$ 1 milhão na operadora Oi, e o Ministério Público nos chamou, eu era coordenador, e disse, olha, a gente tem aqui um valor para destinar ao PROCON de Pelotas, e gostaríamos que vocês indicassem alguma situação, o que vocês precisam. E aí eu pensei, olha, a gente precisa de computadores. E aí o promotor, na época, me disse, não, mas o valor é esse aqui, era quase R$ 1 milhão. Eu disse, bom, aí então já muda toda a situação. E com esse valor foi restaurado o antigo prédio da Estação Férrea, que estava totalmente abandonado. E juntamente com o Sereste, o PROCON foi para lá com esse recurso. Evidentemente foi uma restauração que foi muito valor, porque é um prédio grande, antigo, enfim. Mas a gente fazia também o trabalho preventivo, que eu acho importante. As lojas nos procuravam, né? a pequena loja, a pequena ótica. Olha, estou tendo algum problema com o consumidor, eu gostaria de uma orientação de vocês. Não tem problema, a gente vai dizer o que é certo, o que está na lei. Né? A gente não está aqui, não vai puxar nem para um lado nem para o outro, dizer o que está aqui. E muitas vezes o lojista lá, o empresário, o pequeno empresário, né? Que não tem aquele suporte jurídico, nos dizia, olha, eu vou resolver, eu não sabia que isso estava na lei dessa forma. Então vamos resolver, porque eu sempre digo, é muito mais barato manter um cliente, do que conquistar um cliente novo. Então, como se mantém um cliente? Bom, se uma loja resolve um pequeno problema para um consumidor, certamente ela sai dali dizendo, olha, resolveram, vou comprar lá de novo. Dentro dessa atuação preventiva, aqui em Canguçu, tem uma ação que eu acho que deveria ser implementada o mais rapidamente possível, é a obrigatoriedade de todo o estabelecimento ter em cima do balcão um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma lei, né? É uma lei vigente. Federal. Né? Uma lei vigente, uma lei federal. E eu acho que é importante. Mas aquela situação que a gente coloca, se tiver uma atuação ali de alguém, né? Porque né, o ser humano precisa dialogar, precisa conversar, né? Para dizer, olha, tá ali, porque nem todo mundo consegue entender o que está na lei, diremos assim, né? A não ser, claro, as pessoas que geralmente que estudaram a parte do direito, porque tem coisas na lei que precisa de uma interpretação, né? Exato. Então, eu acho que é importante essa lei, mas também seria muito importante esse trabalho, mas a gente continua com essa esperança e com essa luta. É uma das nossas pautas, das nossas pautas que nós vamos continuar, né, com ela, procurando essa melhoria. Vereador Jardel, tu praticamente triplicasse a tua votação em números redondos. E numa análise aqui de quem procura exercer a função de comunicador e de cidadão, um dos fatores que me parece que pesou bastante foi a serenidade com que tu conduziste o teu mandato, defendendo as tuas posições de forma firme, mas sem ser um crítico sistemático em relação aos teus colegas vereadores de outros partidos e também em relação ao executivo. Na minha avaliação, isso foi algo que pesou bastante em teu favor. Concordas com isso? Concordo. Procurei sempre, né, fazer... Claro, o papel do vereador também é fiscalizar, é cobrar, né? Existem diferenças, vamos ser bem sinceros, o vereador que está na oposição, o vereador que está na situação, e eu fui eleito na oposição e fiz o meu papel. Já no primeiro ano a gente fez uma comissão de vereadores, fomos nas oficinas do município, no Cerro, verificar a questão das máquinas, por exemplo. Cobrei muito na Câmara, mas sempre procurando ter um respeito, né? Eu sempre procurava ter uma linha limite que pensava, daqui eu não posso passar porque aí eu falto com o respeito com as outras pessoas. Tanto é que muito cobrei o prefeito Vinícius, né, muitas críticas fiz, mas até hoje encontro ele no local, a gente pode conversar, ter diálogo, né, porque, evidentemente, o prefeito também entende que a crítica faz parte, e todo político pode ser cobrado, né? Prefeito, vereador, secretário, enfim, todos
podem e devem serem cobrados, mas sempre dentro de um limite. E isso a gente procurou fazer e eu concordo. Acho que é uma boa análise também, evidentemente, com outros fatores, né? A gente sempre procurou cuidar muito do nosso mandato. Eu sabia que eu precisaria aumentar muito a minha votação, porque com aquela votação que eu me elegi em 2020, dificilmente, né, eu conseguiria, ou alguém pode conseguir, com a população tão grande como Canguçu, que tem 50 mil habitantes. Né? Reduzido o número de vereadores. Então, eu sabia que eu tinha que aumentar muito e, graças a Deus, né, e claro, evidentemente, também a confiança das pessoas, a gente conseguiu aumentar bastante. Foram quase 500 votos aumentados, e isso é bastante, né? Com certeza, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Para quem está chegando agora, nós estamos recebendo a visita do nosso convidado de hoje, o vereador Jardel Oliveira, reeleito no último pleito, com uma votação excelente pelo Progressistas. Vereador Jardel, eu fui vereador uma única vez por opção aqui em Canguçu. Não quis mais, porque entendi que a minha contribuição seria somente um mandato. Foi entre 2000 e 2004? Não, foi na antes. época da elaboração da Constituinte Municipal. Foi antes, então. Eu fui presidente. Isso. Eu fui eleito em 88, tá? E fui até 92. Isso aí. Tá? Foi bem antes. Eu fui presidente das duas fases, da comissão temática e da comissão de sistematização, e o doutor Conrado, meu grande amigo, a quem mando um abraço, foi o relator das duas fases. Isso aí. Tá? E elaboramos, juntamente com os demais pares e a comunidade, a Constituinte Municipal, a Constituição, Isso. a Lei Orgânica Municipal. Esse foi o legado que a gente pôde deixar. O doutor Conrado seguiu mais alguns mandatos, mas eu encerrei por ali, porque a minha participação seria visando dar a minha contribuição como advogado, como professor de direito, para a elaboração da lei maior do município. Mas eu tive uma dificuldade, e certamente essa dificuldade tu vais enfrentar também. Ser vereador de situação. Na época, o prefeito era o Dr. Nelson Grigoletti, meu estimado amigo, pessoa a quem atribuo o maior carinho e respeito até hoje. Tá? E eu, na condição de vereador de situação, eu tinha que assumir uma postura condizente com a minha condição. E isto diminui um pouco a visibilidade do político, do parlamentar, porque a ética, a lealdade estabelecem limites na tua atuação. A partir de 1º de janeiro, o Jardel será vereador de um governo do mesmo partido dele, liderado pelo atual vereador e prefeito eleito, futuro prefeito, Arion Braga. Estás preparado para esse, abre aspas, desafio? Porque vai mudar totalmente a tua condição no Parlamento Municipal. Bom, deixa eu lhe dizer, então, e também responder para toda a população, todos os ouvintes, e aqui um espaço muito importante, e até agradeço, né, o convite também. Está sempre ao dispor. Porque quem está em qualquer cargo tem que se comunicar com as pessoas, e as pessoas têm que saber o que aquela pessoa pensa. O que eu penso sobre essa sua pergunta, e vou procurar expor aqui. Evidentemente que ser oposição é uma situação, e estar na situação é diferente, como o senhor bem colocou. Mas nós temos problemas para enfrentar. Por isso, até, inclusive, a gente estava na oposição, né, cobrando, como todos sabem, e as reuniões são públicas, são todas gravadas, ainda bem, cobrando melhorias em várias áreas. Vou citar, por exemplo, hoje nós temos, no nosso interior, várias famílias que não conseguem mandar suas crianças, eu digo crianças, alunos, né, adolescentes,
para as escolas, porque o transporte não está fazendo mais, pela questão das estradas. Evidentemente que os problemas não se solucionam de um dia para o outro, que também haverá problemas, enfim. Mas eu quero que haja uma administração, e eu vou estar junto, que se indigne com fatos como esse que eu estou citando. Eu hoje realmente estou muito triste de ter, né, diariamente as pessoas me mandando mensagem que as crianças não estão conseguindo ir para a aula. Temos hoje dezenas de pessoas no interior, de adolescentes, que não conseguem ir para a aula, que é um direito básico, né? Nós estamos falando aqui em futuro, né, e o estudo é algo básico. Então, evidentemente, o que eu espero é que a próxima administração eu vou estar junto, e não é por eu ser vereador de situação que eu não vou cobrar, evidentemente que vou cobrar também, solução para os problemas. E o prefeito tem certeza que quer também. Eu acho que ser prefeito de uma cidade é uma grande honra. E uma enorme responsabilidade. Exatamente, e uma enorme responsabilidade. Né? Imagina como funciona, né? Tem que ter muita estrutura emocional, inclusive, para aguentar toda a pressão que há em cima de uma administração, de um prefeito, enfim, que é o principal. A mesma coisa que eu dizia ali na Câmara, Henrico, que o prefeito tem a caneta e a chave do cofre. Não é o vice-prefeito que tem a caneta e a chave do cofre, não é o vereador, não é o secretário. É o prefeito que tem a caneta e a chave do cofre. Ele pode dividir as tarefas, as funções, mas a palavra final sempre é do prefeito, né? No nosso sistema é do governador, é do presidente, enfim. Então, eu espero e quero estar junto para buscar as melhorias que a gente precisa, né? Evidentemente que não vai ser de uma hora para outra, mas nós precisamos, sim. Primeira coisa, ver os erros, aceitar os erros e buscar a solução. Isso funciona em qualquer parte da nossa vida. Se a gente vê um erro, a gente tem que, olha, eu estou vendo que tem um erro na minha vida. Eu tenho duas opções, continuo errando ou tenho a humildade de reconhecer o erro e voltar atrás. Eu acho, meu pensamento e o senhor, aqui começamos a entrevista falando, inclusive, né, dos meus familiares, aqui, dos meus tios, eu vejo assim que a principal virtude de um ser humano, eu procuro sempre ter, né, esse sentimento, é a humildade. E o político precisa ter muito, para reconhecer o erro quando está errado e buscar atrás das soluções. É isso que a população espera. Com certeza. Que aquele que está lá governando, que tem lá, né, uma procuração assinada pela população para ser o governo, que tenha a atitude de buscar enfrentar os erros. O primeiro mandato do atual prefeito não teve esses problemas, né? O segundo mandato teve agora esses problemas, e estão tendo ainda, né? As pessoas não conseguem se locomover hoje no interior. Eu sempre digo, quem vive na cidade pode ir ali no posto de saúde e daqui a pouco não tem um atendimento hoje, marcam para amanhã. Amanhã ela volta ali. Mora a 5 quadras, a 10 quadras, enfim, seja a distância que for, mas é possível ir a pé. Quem mora no interior tem que ter uma atenção nesse sentido de locomoção, porque as pessoas vivem a 40 quilômetros, a 50 quilômetros daqui, a 60 quilômetros, e hoje o que as pessoas nos pedem é a questão das estradas. É uma das grandes tarefas da atual administração, e eu vou também estar junto, procurando ajudar, não só cobrar, mas procurando ajudar. Neste governo aqui, apesar de ser oposição, doutor Cláudio Omar, a gente buscou recursos junto aos deputados. Nesses dias até na Câmara houve um debate, e um colega me perguntou, disse, olha, eu, quando estava lá no PSDB, procurei trazer recursos, buscar recursos, né, que são essas emendas parlamentares, que a gente pode até ter divergência da forma como funciona, mas o sistema é assim, né? Com o deputado Daniel Terciac, com o deputado Lucas Redecker, e conseguimos trazer emendas, né? Que daqui a pouco, se não tivesse um vereador do PSDB, eles mandariam para outro município, mas conseguimos trazer também. E agora, no Partido Progressista, a gente sabe, por exemplo, que o deputado Afonso Ram é um dos que mais destina emendas para Canguçu, e evidentemente faz porque ele tem uma grande votação em Canguçu, uma votação extraordinária, e nós vamos continuar buscando recursos, como fazíamos agora neste governo, e vamos seguir fazendo. E mais ainda um adendo, nunca tranquei uma matéria do governo. Nunca. A gente sabe disso. É uma situação que a gente vê na Câmara dos Deputados, na Assembleia. Os deputados de oposição querem prejudicar o governo, trancam as matérias. Nunca trancamos uma matéria do governo. O que é bom para o município, eu sempre digo, o que é bom para o município não é bom para o prefeito. Não interessa se o prefeito é o Vinícius, é o vereador Arion, que vai ser, ou qualquer outro partido, enfim. O que é bom para o município é bom para todos. Então, a gente tem que estar ali para somar. E também acho que o prefeito é a liderança. E eu tenho dito para o nosso colega vereador Arion, e ele tem grande experiência, tem 6 mandatos de vereador,
que ele hoje vai ser o líder em Canguçu. E ele tem que buscar, e eu vou estar junto para buscar a união. Né? A eleição passou, quem se elegeu agora tem que ter o apoio de todos, e tenho certeza que os que estão na oposição, os que estarão na oposição nos próximos anos também buscarão, né, juntamente com seus deputados, enfim, as melhorias, né, recursos, porque tudo precisa de recursos, quase tudo, vamos dizer assim, né, os recursos para que a gente possa implementar os bons projetos que, evidentemente, que ficaram claros, que as propostas foram feitas na campanha, e foi a proposta vencedora, diremos assim. Então, agora, vamos nos unir para colocar em prática. E viva a democracia. Isso aí. 15 segundos para as tuas despedidas, já bateu o horário. Muito obrigado, doutor Claudiomar, Henrico Fonseca, todos aqui da Rádio Cultura. Obrigado aos ouvintes, e o Jardel vai continuar sempre o mesmo, sempre à disposição. Podem me cobrar, não tem problema nenhum, mas antes de me cobrar, eu quero dizer que a cada votação na Câmara, a cada posição, eu sempre procuro pensar o que as pessoas esperam de mim. Posso errar, ninguém está livre de erro, mas eu procuro sempre pensar que tem que ter humildade para, quando errar, voltar atrás e reconhecer o erro. Mas a gente, não errando, é melhor, né? Mas, evidentemente, que ninguém está livre. Obrigado a todos, muito obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos a tua pronta atenção em vir aqui, inaugurando essa série de entrevistas dos vereadores eleitos. Não sabia que eu era o primeiro, mas fico primeiro, feliz também. Com certeza, o primeiro. Vamos entrevistar todos eles, já convidamos o prefeito também para estar presente aqui. E vou fazer o quando registro quiser. rapidinho, né? Claro. Também quero dizer que Vossa Senhoria, o senhor foi o primeiro a me convidar também, eu estou aqui. Que bom, que bom. A gente fica feliz. Eu estou naquele estágio da vida que o que eu posso é contribuir. Tá? Com a experiência que a gente tem, não tenho mais envolvimento político direto. Na época da eleição tem os meus candidatos, passou a eleição. Tá? Meu compromisso é esse, ajudar a comunidade e valorizar os homens e mulheres de respeito que colaboram com o desenvolvimento e o aprimoramento das instituições democráticas do nosso município. Quando tiveres uma pauta, Jardel, que julgues importante, por favor, tenha toda a liberdade de entrar em contato conosco, comigo, com o Henrico, tá? E de imediato nós estaremos agendando uma vinda tua aqui para levar as informações que são muito importantes sempre para a comunidade, para a garantia da cidadania dos canguçuenses. Obrigado. Muito obrigado. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Com a licença de Deus, certamente Ele nos dará. Semana que vem nós estaremos novamente aqui. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau.